Ai, gente, pode até ser um homem, mas é um homem que é muito gostosa. Nossa, não tem como desperdiçar. Simplesmente não tem. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Pablo Vittar. Essa é uma pauta que já tá velha, mas a gente vai conversar sobre ela mesmo assim. Porque, né, Pablo Vittar, em um programa de TV, falou que tinha ficado com um cara que era um jogador de futebol, que era a pessoa mais famosa que ela tinha ficado, mas a Pablo não falou quem era. Só que aí, esse jogador, ele falou quem era, né? Ele veio e falou: Não, sou eu, já fiquei com o Pablo. E é isso, né? Ela é muito gostosa pra desperdiçar. Nisso, muitas pessoas acharam o máximo isso que aconteceu, e teve muita gente que ficou, né, zoando o cara, chamando ele de gay e tudo mais. Porque assim, não sei se você sabe, mas Pablo Vittar é um homem gay que faz drag. Não é trans, é um homem que faz drag. E a gente vai conversar sobre isso. Né, Pandora? E nessa conversa a gente vai falar bastante sobre heterossexualidade, sobre expressão de gênero e por aí vai. E, assim, confesso pra vocês que eu não tenho a mínima ideia de onde esse vídeo vai parar. Não tenho a mínima ideia de onde que as reflexões aqui vão me guiar, porque é um vídeo sem roteiro. Mas vamos lá. Quando a gente olha para Pablo Vittar, o que a gente vê? Pelo menos quando a Pablo tá montada, tá, gente? Tô falando de Pablo Vittar montada. Quando você olha para essa imagem aqui de Pablo, você vê uma figura feminina. Mesmo sabendo que se trata de uma drag queen, né, de um homem gay que faz essa arte de drag queen, ainda assim você vê uma figura feminina. Isso porque toda a expressão de gênero da Pablo é feminina. E a drag da Pablo, ela é um pouco diferente das drags que a gente tá mais acostumada, assim, a pensar, né? Porque a Pablo, ela faz uma drag que é muito garota. É uma drag que não é muito caricata e tudo mais. Porque algo que é muito comum na arte drag é pegar características que são ditas do gênero feminino na nossa sociedade e exagerar essas características e fica uma coisa bem caricata porque é realmente uma arte. Não é a intenção de assumir um gênero feminino de fato. Mas a Pablo, ela não segue essa linha. A Pablo segue a linha de drag bonita. Ela faz uma maquiagem que muitas vezes pode ser vista como uma maquiagem social. Ela faz uma maquiagem mais clean, uma maquiagem que não é caricata, que não é carregada e que deixa ela bem feminina. Além disso, a Pablo também ela tem um formato de corpo que é feminino, mesmo sem ela usar os pads, mesmo sem ela usar aquelas espumas que muitas drags usam para modelar o corpo. A bunda de Pablo Vittar, gente, aquilo é um patrimônio. É um fucking patrimônio. Então a Pablo, ela tem uma aparência bastante feminina. Mesmo quando ela está desmontada, ela tem uma aparência bem feminina, né? Uma aparência assim que muitas vezes pode até ser confundida com uma mulher cisgênero. A não ser pelo fato da Pablo Vittar ter quase 1,90 de altura. Mas também tem várias mulheres cisgênero aí que têm essa altura, então tá tudo certo. Mas o ponto é que a Pablo tem essa aparência altamente mulher, altamente amapoa, mesmo que ela seja um homem que faz drag. E a Pablo, ela de fato se identifica enquanto um homem que faz drag. Todas as vezes que ela falou sobre isso, ela disse que ela é um gay, ela é um viadinho, ela é um homem, mesmo que ela seja extremamente feminina. E aqui é que entra a questão de em quem Pablo Vittar desperta desejo sexual. Porque, por exemplo, naqueles boys do Grindr que colocam lá não sou e não curto afeminados, provavelmente a Pablo não despertaria nenhum interesse neles. Mas a Pablo Vittar, ela desperta interesse em muitas pessoas, tanto homens gays, quanto homens bissexuais e por vezes até homens héteros. Talvez você se lembre daquele meme de quando saiu Na Sua Cara, da Pablo Vittar com a Anitta, em que um cara comentou lá que nada a ver esse Pablo que salvava o clipe eram as duas gostosas, né? A Anitta e a gostosa loira. Sendo que a Pablo Vittar era a gostosa loira e ele achou que o Diplo fosse o Pablo Vittar. Então, a gente vê constantemente alguns homens que não entendem muito bem o que Pablo Vittar é, achando que Pablo Vittar é uma mulher e se sentindo atraídos pela Pablo Vittar. Porque é o que eu disse, ela tem uma aparência
bastante feminina e ela expressa o gênero dela de uma forma bastante feminina. E quando esse jogador de futebol veio a público e disse que ele era o jogador que tinha ficado com Pablo Vittar, muitas pessoas chamaram ele de viadinho, chamaram ele de gay, ficaram debochando dele e tentando usar a possível sexualidade dele para diminuí-lo. Bom, gay, provavelmente ele não é, porque ele já namorou com várias mulheres famosas aí também, né? Bom, um gay pode namorar mulheres, né? Pode até passar a vida inteira com mulheres pra esse, sei lá, pra um relacionamento de fachada, talvez, né? Pode acontecer. Mas, enfim, pra todos os efeitos, ele não deve ser gay. Eu vou aqui assumir que os relacionamentos dele não foram pra esse fim. Mas então ele pode ser bissexual, né? Até porque ele ficou com o Pablo Vittar, que é um homem. Um homem bastante feminino, bastante afeminado, mas ainda assim é um homem. Mas também existe a possibilidade dele ser hétero, mesmo ele tendo ficado com um homem como Pablo Vittar. Porque é isso, a gente tá falando de alguém que tem uma expressão de gênero feminina. Quando a gente fala de heterossexualidade, a gente costuma dizer que a heterossexualidade é a atração pelo gênero oposto ao gênero de nascimento. Mas talvez seja a atração pela expressão de gênero oposta à expressão de gênero comumente usada pelo gênero de nascimento. Os homens que são héteros, eles se sentem atraídos por figuras femininas. Não necessariamente por mulheres em si, mas por figuras femininas. Até porque, primeiro, eles têm a imagem daquela figura, né? A não ser pessoas que não enxergam. Aí, enfim, as coisas funcionam de uma forma diferente. Mas, né, para aqueles homens que enxergam, eles vão ter primeiro a impressão da imagem. Eles vão ver aquela pessoa, eles vão ver aquela figura feminina, eles vão ver aquela expressão de gênero feminina e só depois eles vão saber se aquela pessoa de fato é uma mulher ou não. Então, o primeiro ponto de atração que um homem heterossexual sente ao ver uma figura feminina é justamente pela expressão de gênero dela, e não necessariamente pelo gênero daquela figura feminina. Isso só vem depois. Aí, a partir do momento em que aquele homem fica sabendo se aquela figura feminina é uma mulher cisgênero, ou se ela é uma mulher trans, ou se é um gay afeminado, aí a atração dele pode mudar, dependendo, né, do que for, mas às vezes ainda assim essa atração continua ali. E às vezes ele consuma essa atração. No caso, se essa atração continuar sendo uma mulher cisgênero ou uma mulher trans, a gente sabe com todas as letras que se trata sim de uma heterossexualidade, né? Isso não é motivo para se questionar a sexualidade de um homem, sendo que ele está se sentindo atraído por alguém que é uma mulher, seja uma mulher cis ou uma mulher trans. Mas quando ele continua atraído por um gay altamente feminino, por um femboy, alguém que tem uma expressão de gênero totalmente feminina, mesmo depois que ele fica sabendo que se trata de um homem, aí fica um pouco mais nebuloso. Muitas pessoas vão já jogar para uma bissexualidade, ou então para uma homossexualidade, tudo, né? Pessoas que, enfim, não acreditam que bissexuais possam existir, né? Ou seja, pessoas bifóbicas. Mas também a gente tem que pensar nisso com um certo cuidado, porque às vezes não se trata de uma bissexualidade. Quer dizer, será que a gente pode trazer para uma bissexualidade alguém que sente atração apenas por figuras femininas e que os únicos casos em que sente atração por homens são aqueles homens que são extremamente femininos e que podem facilmente ser lidos enquanto mulheres? Será que a gente pode traduzir isso para uma bissexualidade? Será que a gente pode levar isso para uma bissexualidade? Eu fico bastante na dúvida quanto a isso. Porque aquela pessoa, ela tá se atraindo pelo feminino ainda assim. Uma, sei lá, uma lésbica que ela se sente atraída por um homem altamente feminino. Será que ela deixa de ser lésbica por isso? Será que uma mulher que se sente atraída por uma outra mulher que é altamente masculina, que tem uma expressão de gênero totalmente masculina e que pode ser lida enquanto homem em vários contextos, será que essa mulher ela deixa de ser hétero? Será que ela passa a necessariamente ter que ser uma mulher bissexual, já que ela sentiu aquela atração única? Eu acho que não. Eu realmente acho que não. Porque eu acho que a nossa sexualidade é uma coisa muito mais complexa.
Até porque o que a gente usa para definir as nossas sexualidades são caracteres altamente sociais, que são mutáveis de acordo com cada sociedade e com cada contexto histórico. Quer dizer, a gente olha para uma drag queen como a Pablo Vittar, que tem uma figura totalmente feminina e que muitos homens héteros cisgênero, quando olham para Pablo Vittar, sentem uma atração. A gente não pode classificar a sexualidade desses homens apenas buscando o aspecto biológico de Pablo e apenas a autodefinição de Pablo, porque é uma expressão de gênero que se comunica com a sexualidade deles. É uma expressão de gênero que desperta o interesse neles, porque é uma expressão de gênero feminina. É uma expressão de gênero que ela não corresponde com a identidade de gênero de Pablo Vittar. E eu tô falando muito aqui da Pablo Vittar, né, porque é o melhor exemplo para se ter, já que é algo que aconteceu não tão recentemente, né, porque eu tô atrasada no rolê, isso era pra eu ter falado há semanas atrás, mas eu não sei mais o que é dormir, e a transmissão tá uma bagunça desde então, tô falando agora. Mas enfim, tô trazendo Pablo Vittar por isso, porque é algo que é muito interessante da gente falar aqui. Mas a gente pode explanar isso para outras pessoas também que têm uma aparência ambígua, uma aparência que é muito relacionada com um gênero que não corresponde a essa pessoa, né? A gente pode usar várias outras personalidades aí, a gente pode pensar em várias outras personalidades aí. Eu escolhi realmente pegar a Pablo, porque eu achei esse caso bastante interessante. Eu não sei qual é a sexualidade desse jogador de futebol. Eu não sei como ele se classifica. Eu não sei como ele classifica a orientação sexual dele. Eu realmente não sei. E eu nem lembro o nome dele. Eu não tô falando o nome dele aqui, não é porque eu não queira falar o nome dele. Eu realmente não lembro o nome dele, tá? Mas vai estar aparecendo aí na tela, ó, pra vocês verem qual é o nome dele. Já que ele não teve nenhum problema em falar que ficou com Pablo Vittar, né? Ele falou aí que ela era muito gostosa pra desperdiçar e tudo. Então, enfim, ele não tem problemas, então não é uma tirada de armário de ninguém. Até porque, como eu disse, a gente nem sabe qual a sexualidade dele. Talvez ele se identifique enquanto uma pessoa heterossexual, mesmo tendo ficado com Pablo Vittar. Talvez não. Isso só quem pode dizer é ele. Apenas ele pode dizer se ele se identifica enquanto hétero ou enquanto bissexual. Porque a nossa sexualidade é algo que só a gente pode definir totalmente. Obviamente, né, se a gente estivesse falando aqui sobre ele ter ficado com um cara, sei lá, bastante masculino, não sei, um cara como Henry Cavill, puxei alguém aqui totalmente aleatório, não precisa ser o Henry Cavill, mas um homem que tem uma expressão de gênero masculina mesmo, né? Aí, obviamente, a gente, né, saberia que o que desperta atração nele vai além das expressões de gênero femininas, mas também masculinas o atrairiam. E aí sim a gente poderia classificar enquanto bissexual sem medo nenhum de estar fazendo uma classificação errônea, né? Mas no caso, não. No caso, a atração dele é por alguém que tem uma expressão de gênero feminina. Então, é um caso mais complexo, um caso que não tem uma definição fácil. É um caso que você aí na sua casa pode, né, ter uma certeza na sua mente de qual seria a sexualidade de uma pessoa dessas, mas não dá pra saber, não dá pra definir, não dá pra cravar. Só ele pode saber. Existem muitos outros homens heterossexuais e cisgênero que se sentem atraídos por pessoas como Pablo Vittar, por pessoas que têm uma identificação de gênero masculina, se enxergam no mundo enquanto homens, não têm nenhuma intervenção cirúrgica para, né, terem um corpo feminino, mas que têm uma expressão de gênero altamente feminina e que têm uma aparência feminina. Então, enfim, tem muitos homens que têm atrações desse tipo e que continuam se considerando héteros. E eu acho que se eles se identificam enquanto héteros, a gente não pode questionar. Até porque é isso, eles estão atraídos por uma figura feminina. E genital independe aqui, né, gente? Até porque, sei lá, genital só é um fator determinante para classificar se alguém é hétero, gay ou bissexual, se você partir de um pressuposto altamente transfóbico, né? E nesse canal aqui, eu acredito que você que tá assistindo transmissão não seja uma pessoa transfóbica, né? Porque, enfim,
Você tá no canal de uma travesti. Mas, enfim, eu achei isso interessante. É algo que... É algo que faz pensar. É algo que faz pensar. E esse vídeo, ele não chegou em nenhum ponto conclusivo, né? Não era a intenção mesmo chegar em um ponto conclusivo. É um daqueles vídeos mais reflexivos, pra você ficar pensando aí na sua casa. Ou não também, porque às vezes você já tem uma definição muito cristalizada na sua mente quanto a isso, e esse vídeo não causa nenhuma reflexão em você. Mas eu fiquei refletindo nisso e queria conversar com você sobre isso. Queria estender essa reflexão pra cá. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o que você acha de toda essa discussão. Dá um comentário, nem que seja só um emoji pra engajar, sabe? Comentário do engajamento que é importante. Não esquece de deixar o seu like também e compartilhar esse vídeo por aí para que mais pessoas cheguem no Transmissão. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Nossa, tô sentindo minha voz esquisita. Acho que eu bebi pouca água hoje. Bebam água, pessoas. Bebam água.